Olá, alunos, terceiro ano. Terceiro ano, né? Então, vou falar diretamente para você, minha amiga, meu amigo do terceiro ano, que irão fazer agora a prova do Enem, não é isso? Talvez, eu não sei como é que está a cabeça de vocês nessa pandemia, sabendo que brevemente a prova mais importante que vocês vão fazer na vida está bem lá na frente e vocês sem as aulas presenciais, apenas nessas aulas online e nas lives, não é isso? É isso. A desvantagem realmente dessa prova aí é justamente a chegada dessa pandemia que nos afastou, né? Como eu disse, era o último ano de vocês. Mas a vantagem da pandemia é que também foi para todo mundo, não foi só para vocês, né? Então muita gente também não está tendo aula presencial, tá? O pessoal que também vai fazer o Enem esse ano, né? Então tem isso. Então, é bom que você saiba que é igual aquela história do time. O time foi jogar assim, não, nós perdemos porque o campo era muito ruim. Não é o time de futebol. Mas se você levar em consideração, o campo era muito ruim para os dois times, não era só para um time. Na verdade, nós perdemos porque estava frio, mas estava frio para os dois times, não estava só para um. Não é isso? Então, quer dizer que a desvantagem que vocês estão tendo da falta das aulas presenciais é a desvantagem que muitos também estão tendo, né, com relação às aulas presenciais. Então, uma coisa particular de vocês. A gente quer ver, claro e evidente, como eu já disse para vocês, vocês, né, no topo do mundo, né? Você diz assim, professor, mas alguns podem dizer, né? Para que fazer faculdade, professor? Faculdade, tanta gente fazendo faculdade, não tem emprego, não tem... Tá, é até uma coisa que às vezes tira o estímulo de você. Mas, claro que você tem que pensar no dinheiro, afinal nós vamos num país capitalista, né? Onde o dinheiro não é tudo, mas é 100%. Claro que eu estou brincando. Tem outras coisas também que são importantes, né? O colega meu disse, tem outras coisas também que são importantes, carro, casas, né? Mas tudo isso se compra com dinheiro. Então você tem que pensar em algo, né, que você possa fazer que dê para você sobreviver, claro e evidente. Mas em termos de faculdade, é bom que você faça, e eu recomendo, se eu fosse você, eu iria me esforçar bastante, esforçaria bastante para entrar na UES ou na UFC. Por quê? É um outro mundo, são pessoas com outras cabeças, né? Então você vai fazer parte do mundo em que poucos brasileiros, né? São muitos estudantes, eu digo assim, com relação a 210 milhões de pessoas da nossa população, poucas pessoas realmente conseguem entrar nessas duas universidades. Tá? Que eu estou falando aqui no Ceará, no caso do Brasil, nas universidades federais, no caso dos estados, nas universidades estaduais. Então, não é todo mundo que consegue entrar nessas universidades. Então, lá dentro das universidades, além do conhecimento que você vai adquirir, você vai conviver com pessoas de outros países, de outros estados, com outra filosofia, pessoas educadas, pessoas mal educadas. Claro que parece muito com o mundo em si, mas pessoas inteligentes, sabe? Pessoas que ligam para ganhar dinheiro, pessoas que não estão nem aí para dinheiro. Então, esse universo dessa universidade que você encontra lá dentro é bom para o crescimento pessoal, né? E se você se tornando um profissional, né? A sua, digamos assim,
bem-sucedida vidas vai se dar com o tempo, tá? Então, aconselho vocês sim a um esforço a mais, aquela caminhada a mais, aquela pernada a mais aos 45 do segundo tempo, em que você já está sem fôlego, é sempre importante, né? E como eu digo, vocês já estão aos 45 do segundo tempo, já sem fôlego, estudando desde o infantil, né? Sendo pressionado desde a primeira série do ensino fundamental 1, né? Passando pelo fundamental 2, ensino médio, agora terminando, e se Deus quiser galgando novos caminhos, andando por novas estradas, né? Da quais agora você tem a liberdade de chegar na hora que quer na aula, né? Mas não faça isso não, chegue na hora certa, assista a aula tudo, mas sair na hora que quer, tal, da aula e tal. Mas fazendo os trabalhos, cumprindo os seus compromissos, isso é muito importante. Tá? Eu vou falar aqui da aula 11, vou falar daqui da aula 11, certo? Recursos hídricos do Brasil, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Então, pegando a chegada dos lusitanos, dos portugueses aqui no Brasil, você tem basicamente eles diante de uma grande barreira, né, chamado Mares de Morro. Eles chegaram pelo oceano, aportaram ali onde hoje é a Bahia, no Monte Pascoal. Não é isso? Não é isso? Pronto, você sabe bem da história, certo? Então, botaram o nome do Monte Pascoal exatamente por conta de ser o período da Páscoa, né, que era 22 de abril em 1500. O território brasileiro começou a ser modificado. Aí eles começaram a ir para dentro dos continentes. Claro que na chegada, no reconhecimento da costa brasileira, eles detectaram várias, digamos assim, vários estuários, a foz de muitos rios. A foz é o finalzinho do rio, quando ele encontra com o mar. E a gente sabe que tem algumas formas. Tem uma forma de delta, às vezes é um estuário normal, às vezes é uma barra. Então eles detectaram, opa, aqui tem água doce, né? Ali que estava a água doce. Não lá no encontro, na região dos mangues, que é muito comum no território brasileiro, mas ali estava a água que ia ficando doce. Ali ela é halófila, né? Quer dizer que é água salgada. As plantas também são halófilas, adaptadas à salinidade. Se você pega a região dos mangues, basta você saber a guaba, se você chegar mesmo no encontro ali do mar, você percebe que a água ela é salobra, como a gente diz, ela é halófila, ela é salgada. Mas quando você vai, né, vamos fazer o reconhecimento do rio, você vai subindo a margem do rio, que é mais seguro, você não vai se perder, você vai seguindo a margem, subindo, né? Evidentemente que você pode voltar pelo mesmo caminho, seguindo o rio até chegar novamente no mar. Não é isso? Os rios brasileiros são exorreicos. O que é isso, professor? Exorreico. Exorreico quer dizer que eles vão para o mar, eles não correm para dentro do continente, a maior parte. Tem exceções, mas a maior parte, né, vai para o mar. Então, se você começar a seguir o rio para desbravar o Brasil, você encontra áreas mais baixas, porque o rio vai escavando, formando áreas de planícies ou depressões, né? O Rio São Francisco escavou uma grande depressão chamada Depressão Sertaneja e do São Francisco. Não é isso? Pronto. Então, com o tempo de reconhecimento, passando muitos anos, eles começaram a ver que o Brasil tinha muitos rios. O Brasil tinha uma riqueza hídrica sensacional, de fazer inveja a muitos países. Né? Então eles descobriram rios intermitentes. Professor, o que é rio intermitente? Rio intermitente é aquele que seca. E o que é rio? Pronto, aí eles foram, seguiram, aí eles encontraram, por exemplo, o Velho Chico, né? Que é o rio da integração nacional. Certo? O Velho Chico seria o rio São Francisco. E ele é um rio perene. O que é um rio perene?
é um rio que não seca. Ao longo de reconhecimentos, os portugueses mais inteligentes, certo? Detectaram que em um período do Nordeste chovia muito e no outro período não chovia. Eles detectaram que existiam rios que apareciam em algumas épocas do ano e depois, em algum período do ano, e desaparecia o rio, simplesmente desaparecia. Outros ficavam com água e iam secando aos poucos. Eles desapareciam de repente. São chamados rios efêmeros. Tá? Então, com o tempo eles foram desbravando o Brasil. Tinha um tratado de Tordesilhas ali para deixar o Brasil na metade, né? Depois, com a colonização se estendendo, veio a história dos bandeirantes, né? O certo é que se chegou às grandes bacias hidrográficas e o Brasil é um país com potencial inacreditável em questão de recursos hídricos. Eu pergunto, e para que eles serviam os rios? Os rios serviam para eles beber água. Vixe, professor, só isso? Não, para eles navegarem. O que mais? Para tirar alimentos. Então o rio era uma fonte de sustento, por isso que algumas cidades se desenvolveram ao longo das margens de rio, não é isso, professor? Isso, exatamente, olha, como você é inteligente. Vai todo mundo passar. Então, eu pegaria, certo? Esses rios, para essas utilizações, com o tempo para o próprio turismo, né? Os rios foram importantes. Né? Hoje tem cidades que não tem mar, utiliza-se os rios para diversões, beira-rio. Não é isso? Ok. Então, você tem, com o tempo e o desenvolvimento tecnológico, o Brasil evoluiu, ficou independente em 1822, veio a República em 1889, certo? Passou por muitos governos e veio a industrialização do Brasil, não é isso? Veio a industrialização do Brasil. Então, com a industrialização do Brasil, se precisava de energia para as indústrias. Tá? Como o Brasil tem um grande potencial hídrico, esses rios passaram a ter também, além de muitas coisas, a importância para a geração de energia elétrica. Por exemplo, essa energia que nós estamos recebendo vem de um rio, o Rio São Francisco. Tá? Então, o Rio São Francisco. Então, com a força da água, dá-se para fazer também energia elétrica, que a gente chama de hidrelétrica. Aí começaram a instalar, né, as usinas hidrelétricas no Brasil. Nesse caso, você tem os impactos ambientais. É uma energia limpa, energia hidrelétrica é limpa, só que causa um impacto ambiental aonde se constrói a barragem, o alagamento, né? Por exemplo, para a barragem de Sobradinho, ali, que é administrada pela Bahia, várias cidades foram para debaixo d'água, né? Casa Nova, Remanso, Santa Sé. Então foram cidades que foram para debaixo, certo? Do rio. Não é isso? Então, em termos de bacias, e as bacias estão sendo utilizadas para turismo, como eu falei, né, para água, né, para o consumo da água, em vários níveis, a gente não só bebe água, utiliza água para tudo, né, para produção, para sustento, navegação, certo? Você vai de Belém para Manaus, você vai de navio pelo Rio Amazonas, né? Então, navegação e, claro, energia elétrica. Então, vou destacar aqui as bacias importantes do Brasil, tá bom? Você tem aí um mapa na sua apostila da página 170, tá bom? E você tem a foto aí do Rio Negro e os Solimões, na impressionante condição de que as águas não se misturam. Então você tem Amazonas, Tocantins, Araguaia, Atlântico, Nordeste Ocidental, Parnaíba, que é a segunda maior bacia do Nordeste, né? Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, certo? São Francisco,
Só lembrando que a maior bacia do Ceará, ela estaria inserida aqui no Atlântico Nordeste Oriental, certo? Como é uma bacia pequena, relativamente pequena diante das mega bacias brasileiras, como a Amazonas, São Francisco, Tocantins, Araguaia, né? Nossa bacia do Jaguaribe aqui é uma bacia pequena. E o rio Jaguaribe já foi considerado o maior rio intermitente do mundo, porque ele secava, deixou de secar com a construção dos açudes, tá certo? Então eu tenho o São Francisco, certo? Que é o rio da transposição. Lembrando que nós também temos uma transposição no Jaguaribe, que é chamado Canal de Trabalhador. Quiseram botar Canal do Sírio, ele não aceitou, botou Canal do Trabalhador. Certo? É exatamente por conta do Canal do Trabalhador que as águas do Velho Chico vão chegar aqui à nossa querida Fortaleza. Tá? Então eu tenho o Atlântico Leste, o Atlântico Sudeste, a bacia do Paraná. Certo? Essa bacia do Paraná, se você reparar, ela junta-se com a bacia Platina. Então o Brasil não é considerado um país platino, são apenas Paraguai, Argentina e Uruguai, mas uma parte do Brasil poderia muito bem fazer parte dessa bacia, dessa América Platina, porque está lá na bacia do Plata. Né? O Paraná, o Paraguai, o Uruguai e o Atlântico Sul. Então o Brasil, em termos de água em estado líquido, ele é riquíssimo. Professor, então por que nós aqui no Nordeste temos problemas com água? A questão do Nordeste não é uma questão antrópica, é uma questão natural. É natural, é característico do semiárido nordestino essa alternância de quadras chuvosas. Chove muito, mas chove no período só e depois não chove mais. Passa o resto do ano todo sem chover praticamente. Sim, sem chover como a gente diz, né? Porque chove, mas não chove direto como chove em determinado período. Certo? Então, para que o Brasil, o Nordeste, principalmente o Nordeste setentrional, não sofresse com essa questão hídrica, certo? A vontade política deveria ter começado desde 1822, no primeiro reinado, né? No reinado do Dom Pedro I. Né? E a gente sabe, por exemplo, São Francisco é uma obra que foi projetada na época do Império. Para ser feita agora, ela teve que sofrer as adaptações por conta da tecnologia existente hoje. Não é isso? Mas é uma obra da época do Império. Outra obra da época do Império que foi posta em prática aqui no Ceará foi exatamente o Canal do Trabalhador. Também era uma obra da época do Império, feita no período imperial. Só que nunca teve realmente vontade política, passando pelos presidentes, até que chegou um e resolveu fazer a transposição do São Francisco, né, passando aí, né, no governo Lula, Dilma, Temer, e agora sendo terminado o eixo norte, que é o eixo leste foi terminado no governo Temer, e o eixo norte no atual governo. Então isso, né, tivemos até problema na barragem lá de Jati, que é exatamente aquela, vai captar água e dali ela vai passar para a bacia do São Francisco, ou bacia do Jaguaribe, que é a maior bacia do Ceará, onde tem um canal do Trabalhador que interliga ela, trazendo água aqui para o açude de Pacajus, para os açudes que abastecem Fortaleza. Tá? Então a água do Velho Chico chegará até a nós se precisarmos. Nós tivemos por exemplo, uma quadra chuvosa ruim nos próximos anos, evidentemente que a água vai ficar escassa. Então, se tivesse tido vontade política, esse problema da falta d'água nessa parte do Nordeste já teria sido resolvida há muito tempo. Há muito tempo. Ok? Ok. Então, como eu estou dizendo. Então, alternativas fizeram, só que não fizeram o suficiente. Então, essa questão natural vai existir sempre, mas pode ser amenizada. A interligação de bacias, não só do São Francisco. O Brasil tem muitas bacias, causa impacto ambiental? Causa, mas o Brasil tem muitas bacias que jorra água para o mar o ano todo. Essa água vai deixando de ser doce, ficando salgada sem ter o aproveitamento. Tudo bem que é questão natural, não vai se captar a água toda. Se capta um pouquinho da água só, para não causar danos ao rio, para não causar os impactos ambientais, tantos impactos ambientais, porque causa impacto sim, a transposição de São Francisco causa impacto,
Se tivesse outra interligação de bacias, né, como o governo do estado fez, já está fazendo e está continuando, né, esses projetos que vêm de outros governadores, é o eixo das águas. Né, você levar água para todos os lugares do estado. Então, mesmo que tenha um problema da falta de chuva, ou de chover tudo de um ano, depois não chover mais, essa interligação de bacias, ela seria muito boa. E com outros projetos em conjunto, dessalinização da água do mar, escavar poços profundos, que lá embaixo às vezes fica armazenada água em rochas impermeáveis, chamados aquíferos confinados. Tá? Aí cisternas, pronto. Era capaz do nordestino nem torcer tanto que chovesse. Principalmente da parte mais castigada do Nordeste, com a falta de água, que é o Nordeste setentrional. Tá bom? Infelizmente, não se tem muito boa vontade política, tá certo? Então a maior bacia do mundo e do Brasil, a bacia amazônica, como a gente sabe, nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, certo? Recebe alguns nomes, Maranhão é um dos nomes, certo? Chega ali no encontro do Rio Negro de Solimões e vira o Rio Amazonas. Então, ele tem muitos afluentes e subafluentes. Então, é uma bacia que não está só no Brasil, está em vários países da América do Sul, fazendo aquela integração com a floresta, com o clima e com o relevo. Certo? Então, nós temos aí a bacia amazônica como a maior do mundo e a maior do Brasil. Só que não está só no Brasil. Se eu perguntar assim, a maior bacia totalmente brasileira, Tocantins e Araguaia, porque os dois rios são tão importantes que não dá para chamar só de bacia de Tocantins ou só de bacia do Araguaia. Se você parar para olhar, esses dois rios lá na frente, eles acabam chegando, certo? Naquela região lá da região norte. Né? Eles percorrem o centro-oeste, chegam lá na região norte, tá certo? Então, a maior bacia totalmente brasileira, Tocantins, Araguaia. A maior bacia nordestina, nasce na realidade no sudeste, é a bacia do São Francisco. Ao longo dela nós temos diversas hidrelétricas, que é um rio importante, é o rio da integração nacional, é o Velho Chico. Né? É o rio que leva fertilidade a uma terra seca, a uma terra semiárida, que é o sertão nordestino. Certo? A polêmica, volta a dizer, a questão da transposição das águas do Velho Chico. Certo? Já tá pronta, fazer os ajustes, ajeitar a barra de Jati, porque se ela arrombar lá vai ser um problema sério. Aí nós temos, como eu falei, a bacia Platina, aqui na América do Sul, em que o rio Paraná estaria lá interligado. Aí outras bacias menos importantes, eu vou destacar a maior do Nordeste, São Francisco, a maior totalmente brasileira, Tocantins, Araguaia, certo? Vou destacar a maior bacia do Ceará, que é importante para nós, né? Que é a bacia do Jaguari, e a maior bacia hidrográfica do mundo, que dá sustentabilidade à floresta, certo? Passando para a geografia 2, certo? Eu tenho aqui aquilo que a gente já falou quando a gente estava falando de demografia, ó. Pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária, professor? Pirâmide etária é um gráfico que demonstra a característica da população. E eu passei até um vídeo para vocês nas outras aulas. Certo? Nos anos 80, a pirâmide etária do Brasil, por exemplo, era uma pirâmide verdadeira. Hoje em dia ela está deformada. A base da pirâmide ficou mais fina, o corpo da pirâmide ficou mais largo. Certo? E a parte de cima aumentou, porque a expectativa do brasileiro também subiu. Essa é a questão da polêmica reforma previdenciária, ou seja, da previdência. Né? Porque a população está envelhecendo. Quem era menino nos anos 80, como eu, certo? Envelheceu. Certo? E brevemente vai entrar para a categoria das pessoas aposentadas, ou seja, vai ter que receber o dinheiro lá do governo, né, como uma pessoa aposentada. Tá certo? A gente sabe muito bem
que a pirâmide etária é apenas um gráfico que serve para o governo pegar, observar a evolução, né, a divisão, mulheres de um lado, homens do outro, né, ver as faixas etárias em que elas estão postas, e em cima dela estabelecer políticas públicas para a nova realidade que se segue no Brasil por conta da observação desse gráfico. A gente tem que ver que nós temos aquela população que trabalha. No meu caso, eu trabalho. No caso de vocês, aquelas que vão trabalhar, alguns de vocês até já trabalham, acho eu, certo? Então tem a população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Os inativos, certo? É comum dizer assim, os inativos, os aposentados já podem ser considerados inativos, embora muitos aposentados continuem trabalhando. Tá? Mas já faz parte da população economicamente inativa. E aquela que gera renda, que trabalha, que gera lucro para o Estado, né, que sustenta as outras duas populações, né, do pessoal que está se preparando para ingressar no mercado de trabalho, como é o caso de vocês, e também dos aposentados. Né? Quem vai pagar isso com seus impostos, com a sua taxa, né? Porque todo mês, se você, não sei se você sabe, o governo pega um dinheirinho da gente e ele não dá pra gente, fica lá guardado. É como se fosse uma poupança forçada. Quando você é demitido, quando você sai da empresa que você recebe, ou quando você se aposenta. Mas é ele que manda no dinheiro que é nosso. E ele utiliza esse dinheiro do FGTS, que é o Fundo de Garantia FGTS por tempo de serviço, certo? Então, por exemplo, eu ganho tanto, ele tira um percentual para ele, que na realidade está na nossa conta, mas ninguém pode mexer, a não ser quando ele libera, como ele fez esse ano, por conta da pandemia, mas geralmente ele não libera, a não ser quando você fica desempregado, tá? Você acaba recebendo uma parte do FGTS. Tá legal? Então, isso o governo pega esse dinheiro e faz outros investimentos, investe até em outros investimentos bancários e acaba obtendo lucro com o dinheiro da gente. E agora ele resolveu repassar uma partezinha desse lucro para a gente, né? Ok? Então, essa é a população economicamente ativa, né? Aquela que tem que dar um pedaço do seu dinheiro para o governo, que é para nós, volto a dizer, né? Pronto. Eu tenho no Brasil uma coisa chamada distribuição de renda. O Brasil é um dos países com pior distribuição de renda do mundo. Poucos têm muito e muitos não têm nada. Ou têm muito pouco. Eu costumo até dizer, poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Né? Infelizmente é a realidade do Brasil. E a gente sabe que um país com tanta desigualdade social, ele não consegue se desenvolver. Se você pegar mesmo os Estados Unidos, a desigualdade não é tão grande. Não existe um abismo gigantesco entre ricos e pobres, como existe no Brasil. É claro que tem aqueles que são mega ricos, né? Mas no Brasil é uma coisa escandalosíssima essa distribuição de renda, certo? Nosso salário mínimo é escandaloso, é muito baixo. Porque quando foi criado o salário mínimo, esse salário mínimo ele tinha que suprir as necessidades básicas do cidadão e da família do cidadão. Você pegar R$1.045, vai subir agora uns R$20, R$22, ia subir R$30, né, galera? A gente tá brigando por isso, né? E se você pegar, não dá para suprir realmente as necessidades. Principalmente para quem paga aluguel, imagina. Então o brasileiro é um herói para viver com esse salário. Né? Não é isso? Pronto. Então, na próxima aula nós vamos continuar na Geografia 2, vamos falar de novo de migração mundial, abordando, certo, a migração brasileira. Não esqueça, com relação às políticas públicas, vocês que já votam,
né? É sempre importante, quando a gente vai escolher o candidato, que a gente realmente veja a preocupação do candidato com a questão de distribuição de renda, preocupação com a população mais pobre, preocupar sim em manter as empresas vivas, economicamente vivas, para que elas possam contratar mais, mas sem que o empresário ganhe absurdos e absurdos mamando no Estado. Porque ele vai lá, ele não está nem com problema financeiro, ele declara que está com problemas para pegar mais empréstimos vultuosos dos bancos, né, que na realidade tudo comandado pelo Banco Central. Entendeu? Então, para empresário, ele consegue dinheiro mais fácil, os grandes empresários. O governo geralmente libera esse dinheiro mais e perdoa dívidas, inclusive. Né? Então, seria importante que sim, ele se preocupasse com a classe empresarial, mas que ele também se preocupasse com a classe trabalhadora. Se preocupar com a educação, porque é através da educação que nós teremos profissionais mais qualificados para o futuro, pessoas pensantes e tal. Né? É também importante que um administrador, seja ele no âmbito municipal, agora teremos eleições municipais, seja no âmbito estadual, né, do governo do Estado, seja no âmbito federal, o presidente da República, é importante também que a gente veja quais são as ideias dele no campo da questão ambiental. Né? Porque se dá na questão ambiental em vários âmbitos, municipal, por exemplo, como é que ele vai, qual a política para os rios que sobraram da cidade, os córregos, e a questão lacustre, como é que ele vai tratar a questão da recuperação das lagoas, dos ambientes arbóreos da nossa cidade, que tanto contribuem para a diminuição da poluição, né? E também da questão de tornar um ambiente mais agradável para se viver, certo? As políticas do governo do Estado com relação, por exemplo, à SEMASSE, certo? Em que ela vai atuar, se ela vai realmente endurecer regras para determinadas empresas cumprirem, né? Se está lá, ganhar dinheiro, mas também cumprir a questão socioambiental, né? Então é sempre importante que a gente veja essas questões, né? Essas questões, como diz o presidente da República. Então, né? E claro, o governo federal, assim, aí tem a questão do IBAMA, de ver a questão da preocupação com as queimadas, né? Seja nos diferentes biomas brasileiros, lá no Cerrado, na Caatinga, a própria desertificação do Nordeste brasileiro, de uma parte do Nordeste brasileiro, a recuperação da Mata Atlântica, tentar recuperar pelo menos o máximo que se puder, já que é uma floresta que sofreu um genocídio vegetal, né? Então sempre é importante que a gente tenha essa preocupação ambiental e também eleja pessoas que têm esse tipo de preocupação na questão econômica, na questão de gerenciamento, não gastar mais do que arrecada, ter a preocupação com a questão da saúde, né? Fazer com que os hospitais atendam a demanda existente e também façam uma projeção para uma demanda maior que provavelmente virá, né? Que também entra na questão da educação cada vez melhor qualidade, que é meio relativo isso, né? Mas pelo menos que os colégios tenham estrutura decente para que os alunos possam estudar, não é isso? Então todas essas questões melhoram de uma maneira direta ou indireta a vida de todo mundo. Mesmo que você não precise do hospital público ou da escola pública, mas melhora a sua questão, porque diminui as desigualdades, diminui a violência. A violência está muito entrelaçada, essas coisas. Tá? Então, beijinhos para vocês, vamos lá incentivar, vamos pegar uma injeçãozinha de ânimo, certo? Para que todo mundo passe nesse Enem que se segue. Tá bom? Beijos para vocês e tchau.